de partidas, realmente. Davi Luiz perdeu esse posto de titular com a chegada, inclusive, do Léo Ortiz e tudo mais. Mas para outros clubes do futebol brasileiro, acho que ainda tem lenha para queimar, né? O Davi tem 37 anos, mas apresenta um alto nível físico também falando. Sem dúvida. O Davi Luiz é um jogador que só o currículo dele, Copa do Mundo, Premier League, enfim, jogos em alto nível. E a passagem dele pelo Flamengo não foi ruim. Ele conquista uma Libertadores, Copa do Brasil. A gente viu aí no Ilustra, que a gente costuma chamar, né, gols importantes nessa última temporada contra Bahia, contra Cruzeiro. Eu acho que essa negociação ela passa mais pela nova postura da diretoria do Flamengo ou pela postura da nova diretoria do Flamengo. A gente tem que lembrar que o Davi tinha ali um início de acordo, nada assinado porque precisava da eleição, mas se a situação vencesse a eleição, o Rodrigo Dunch vencesse, já havia um acordo ali para ele ficar mais uma temporada. Quando entra o Luiz Eduardo Batista, o BAP, há uma mudança clara, né, no posicionamento, na questão de contratações mais pensadas, não haver aquele dinheiro a rodo que marcou muito a administração do presidente Landim. Então, acho que o Davi Luiz, para essa nova gestão, ele se tornou um jogador caro, era um dos maiores salários do Flamengo, para não ser titular absoluto. Agora, para outros times, até acho que ele vai ter que renegociar, né, porque vai ser difícil alguém pagar o salário que ele ganhava no Flamengo. E ele tem ali, pelo menos agora, como trouxe o André, duas situações que são bem diferentes. Uma, o Vasco, onde ele talvez tivesse que atuar mais até fora do campo, como uma liderança, como um jogador de vestiário. E que é um rival do Flamengo, talvez isso pese, mas que, enfim, ainda vive problemas de instabilidade. E tem outra que é o Fortaleza, que é um clube mais consolidado, é uma proposta de jogo já mais longeva. O Fortaleza vai disputar Libertadores e ele poderia entrar ali com uma importância para dar um toque de experiência. Vamos ver qual vai ser o caminho dele, mas não há dúvida que Davi Luiz tem muita lenha para queimar ainda. É isso, né, Ramon? Sai de um time onde ele não era titular absoluto, mas ainda pode ser solução para o sistema defensivo de muita equipe do futebol brasileiro. Pela qualidade, pelo histórico. Claro que o histórico não entra em campo, mas ajuda muito na questão da experiência. Se eu fosse gestor do Flamengo, mesmo se ganhasse a gestão do Landim e ela continuasse, eu não renovaria com o Davi. Por questões financeiras, é claro. O salário dele era muito alto. Pelo que eu apurei conversando com o setorista do Flamengo, era um dos mais altos do elenco, né, um jogador de 37 anos. E eu não renovaria pelo simples motivo, para poder dar vaga. Você tem ali o Léo Pereira, o Fabrício Bruno e o Léo Ortiz, né? Claro que se o Flamengo entender que, pelo extenso calendário, precisa trazer um zagueiro para ser essa quarta opção, é entendível, mas eu abriria espaço para dois jogadores da base. O Iago, o capitão do Sub-20, foi convocado até então agora para o Sul-Americano Sub-20, e o João Vitor, ou João Souza, que na base era João Souza, ele entrou contra o Criciúma como João Vitor, então não sei como é que eu chamo, se é João Vitor ou João Souza. É o zagueiro que entrou contra o Criciúma, que tem uma projeção incrível no Flamengo, é um grandíssimo jogador. Fiz jogo dele no Mundial Sub-17 ano passado, já fiz jogo dele no Sub-20 do Flamengo também. Entrou contra o Criciúma, o Felipe já lançou ele em campo, e pelas informações que eu tenho, o Felipe Luiz gosta muito desse jogador, acha muito promissor, então pode ser que esse jogador tenha um pouco mais de minutagem em 2025 para adquirir experiência também. Enfim, eu não renovaria com o Davi por tudo isso que eu acabei de falar. Falando do Davi no Vasco, aí eu vejo como uma boa opção, a depender do que ele vai ganhar financeiramente. O Vasco, como todos nós sabemos, não é um clube que está nadando em dinheiro, está fazendo conta. Se o Davi aceita reduzir o seu salário bruscamente para poder estar atuando no Rio de Janeiro, uma cidade que eu acredito que a família está habituada, num grande clube como o Vasco, por mais que não tenha Libertadores, é como tem o Fortaleza. Para jogar e ser um dos pilares desse time, digo pilar técnico, moral, enfim, tudo o pacote que carrega o Davi Luiz, eu acho uma boa opção. Só precisa de um zagueiro ao lado dele, que seja veloz, que acompanhe ele na questão da ideia de jogo, que tenha um lateral para jogar do lado dele, para ajudar a fazer uma cobertura. O Davi é um zagueiro que gosta muito de sair. Né? E com o elenco do Vasco hoje, uma coisa é você gostar de sair com a bola no pé jogando no elenco do Flamengo. Estou comparando elencos, não clubes, né? Outra coisa é você querer sair jogando com essa bola um pouco mais ofensivamente no elenco do Vasco, que é um pouco abaixo, quer dizer, bem abaixo que o do Flamengo. Então,
Então, enfim, precisa para o Davi jogar no Vasco de ter um lateral com uma composição defensiva melhor, um companheiro um pouco mais veloz, um volante que protege um pouco mais, isso para todo o setor defensivo, caso ele acerte com o Vasco, estar protegido. É um bom nome? É, mas tem que ver tudo essa questão financeira e a questão de quem vai compor do lado dele ali. E dá para saber, André, caso o Davi Luiz vista a camisa do Vasco, provavelmente não terá Léo ao lado na zaga, né? 5, então, se passar essa janela e deixar para metade do ano, o Léo já pode assinar um novo contrato com qualquer clube sem o Vasco receber nada em troca. Então, interessa aos dois lados, não só o Léo buscar um novo clube para tentar dar seguimento à carreira e o Vasco talvez é a oportunidade que tem para fazer a transferência. Enquanto a gente estava no ar, já aproveito para trazer uma novidade que o pessoal já pode acompanhar no ge.globo, na página do Vasco, as informações dos nossos setoristas João Guerra e o Tébaro Schmidt. O Vasco buscava um novo goleiro reserva, já que o Kehler não vai continuar para 2025, e esse nome deve ser Daniel Fusato, revelado pelo Palmeiras, jogador de 27 anos, foi para o futebol europeu, estava no Eibar, deve chegar em uma transferência sem custos, é a realidade do Vasco, buscando alternativas para reforçar o elenco. É claro, o Léo Jardim segue como titular. Daniel Fusato com passagem pela Roma, mas com poucos jogos no futebol europeu, né? Está no Eibar da Espanha nesse momento, mas falando um pouco da situação do Léo, talvez se encaixe muito nessa questão de procurar novos ares também para desempenhar o futebol em outro lugar, em outro ambiente, até pelo certo desgaste em alguns momentos com a torcida do Vasco. Pode passar por aí, Gonzo? Passa, sem dúvida nenhuma, porque assim, o Léo é um zagueiro que evidentemente não tem futebol para justificar o apelido de Léo Pelé, mas também não é um jogador ruim como alguns torcedores do Vasco acham. Ele, quando esteve no São Paulo, inclusive atuou várias vezes de lateral esquerdo e acho que talvez essa mudança de posição, enfim, o Léo sabe muito melhor do que qualquer outra pessoa o que é melhor para a carreira dele, mas eu acho que quando você vai para a zaga, você fica mais exposto, porque ali depois de você só tem um goleiro. Na lateral, ele é um jogador forte, um jogador voluntarioso, que se apresentava, tinha um bom cruzamento. Ele vai para a zaga e aí no Vasco definitivamente não acertou. Tem várias situações em que ele teve erros ali de posicionamento, né, em que ele permitiu... O conjunto muitas vezes não ajudou também, falar, né? Ele ficava muito exposto, muito exposto. Sem dúvida, mas aí claramente houve uma ruptura de grande parte da torcida do Vasco com ele. E aí, meu Ramon sabe muito melhor do que nós aqui, quando você entra em campo, sabendo que o teu torcedor já vai, primeiro erro que tu tiver, vão te vaiar, ou vão reclamar, você perde a confiança. E confiança é tudo no futebol. Então, acho que o Léo, sair do Vasco, em condições normais, ele tem todas as possibilidades de retomar um melhor momento de carreira. É por aí, Ramon? É por aí. Assim, eu acho que o jogador, quando ele não se sente à vontade e tem um diálogo bom com a diretoria, coisa que eu acredito que tenha, por ter sido capitão da equipe durante muito tempo, enfim, pode comunicar, mas ele tem que pensar também no lado do clube. Não pode simplesmente chegar e liberar o jogador a qualquer coisa ou de graça, reforçando um rival. Porque, enfim, tem que ter uma compensação financeira. Eu entendo essa questão desse desgaste, realmente passou do ponto algumas situações com o Léo. Teve um episódio do aniversário do clube que o humorista critica o Léo Pelé em frente à sua torcida, sabe? Isso eu achei uma falta de respeito. O Léo é um profissional, assim como eu fui. Temos fases boas e fases ruins, e nas ruins temos que ser forte, aceitar a crítica sim, e tentar passar por essa fase. Essa fase, ela vai passar. O Léo, eu estou tentando lembrar os jogos do Léo aqui. O jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, que o Hulk faz aquele golaço, a única brecha que eu dei, nem foi brecha, foi mais mérito do Hulk no chute do que falha do Léo. O Léo anulou o Hulk. O Léo jogou muito bem aquele jogo na chuva, se impondo fisicamente, com um tempo de bola muito bom. Então, assim, são fases. O Léo querer sair é totalmente entendível. Porém, o clube tem que saber, e eu acredito que saiba, que precisa ter uma compensação financeira aceitável para que o clube não fique no prejuízo.